Então, hoje eu vou estar mostrando um circuitinho aqui para a gente controlar o motor de passo, né? Tanto o motor unipolar quanto o motor bipolar, né? Que são os dois tipos ali de motor de passo que a gente tem. Só que com a vantagem de não estar precisando usar então microcontroladores como Arduino ou algum PIC, alguma outra coisa da vida para acionar as bobinas em sequência, né, do motor de passo. Então tem um circuito aqui bem simples que dá para estar fazendo isso daqui, que nada mais é do que um oscilador aqui com um LM555 e um CI que é um contador muito utilizado na eletrônica digital, que é o CD4017, tá? Então o que esse circuito faz? Como eu falei aqui, tem essa configuração aqui no 555 e ele está funcionando como um oscilador, né? Oscilador de onda quadrada. E aqui a gente tem um potenciômetro aqui, que é para ajustar a frequência, então, da saída da onda quadrada, né? Que eu vou falar mais tarde para que ela serve, daí é o ajuste da frequência. Então, a gente tem aqui a saída, o pino 3 do 555 está conectado aqui, tem esse LED aqui com resistor para indicar que a frequência aqui da saída, né? Conforme a velocidade do LED aqui piscando, a gente sabe mais ou menos a frequência. Então, ele está conectado aqui no pino 14 do CD4017. E o que faz esse CI? Na verdade, aqui ele tem 10 saídas, tá? É um contador. E cada vez que a entrada aqui, pino 14, recebe um pulso de clock, uma dessas saídas aqui, dessas 10 saídas aqui, indo de 0 a 9, cada uma por vez fica em nível lógico alto. Então ele recebe o primeiro pulso, a saída Q0 fica em nível lógico alto, enquanto todas as outras estão em 0. Aí no segundo pulso de clock, aqui na entrada, a Q0 vai para 0, a Q1 vai para 1 e as demais continuam em 0. Aí no terceiro pulso aciona a Q2, as outras estão em 0 e assim por diante, até chegar na 9 aqui. E, bom, para quem já mais ou menos sabe como funciona o motor de passo, aqui eu vou estar dando uma breve explicação depois, mas enfim, tem que acionar aqui no caso, esse circuito aqui está preparado para o motor de passo unipolar, né? Que é aquele que tem 5 ou 6 fios, né? E como ele precisa ser acionado por sequência, uma bobina, uma parte da bobina do motor por vez tem que ser acionado. Então a gente usa aqui só as 4 primeiras saídas, do Q0 ao Q3 aqui, né? E as outras ficam sem uso aqui. Então acionando uma saída por vez, que está conectada aqui na base de um NPN, um BC548 aqui, a gente tem então uma metade da bobina do motor por vez sendo acionada e possibilitando a rotação contínua do motor. Só que aqui, como vocês podem ver, tem 10 saídas aqui e eu só preciso usar 4 aqui, né? Então lembrando que, como eu disse antes, cada uma vai acionando, vai ficando em nível lógico 1 por vez. Só que como a gente só vai usar as 4 primeiras, ou seja, da 0 aqui até a 3, quando vier o pulso de clock que vai acionar a saída 4, eu ligo a saída 4 aqui, o pino 10 do CD4017 no pino 15, que é o pino de reset do CI, ou seja, ele vai depois reiniciar a contagem. Quando ativar aqui a saída Q4 aqui, vai resetar e vai voltar para Q0, em vez de ir para Q5, Q6, Q7, ou seja, senão eu ia ter que ficar esperando aqui, se não fizesse isso, né, essas saídas aqui o motor ia parar, enquanto essas aqui estão no nível lógico alto até voltar. Então, fazendo isso, colocando a saída aqui 4 no reset, quando ele chegar no 4, em vez de ir para os outros, ele volta então para o 0 e o motor vai rotacionar continuamente. Então, aí a gente tem aqui então as saídas aqui, um resistor de 1K aqui para limitar a corrente na base aqui dos transistores. E cada coletor aqui dos transistores vai aqui num dos fios lá do motor de passo, tá? Então vamos ver aqui como é que tá aqui no esqueminha aqui tem o pino 16 aqui desse CI aqui, que vai no VCC, e o 8 do CI que vai no GND, tá? Então, e dá para alimentar ele com, se eu não me engano, de 5 a 15 volts mais ou menos, tá? Vamos ver aqui então o diagrama do unipolar aqui. Então, como eu disse, pode ter o motor unipolar então de 5 ou de 6
contatos, né, terminais. Esse aqui é um exemplo com 6 contatos. O que diferencia para o de 5? Na verdade, o de 5 tem esse pino aqui que é o 1, que é a derivação central da bobina, e o pino 2, que é a derivação central da segunda bobina, que internamente eles são unidos e sai um terminal só para fora. Então não tem os dois aqui. Fica só um, daí totalizando esses dois aqui, esses 4 da ponta aqui, mais esse, seriam 5. Só que alguns motores não tem o terminal 1 e o 2 aqui unidos, então tem 6 terminais. Aí vocês só juntem os dois aqui e ele vai no VCC daí, né? Aí tem que ver a tensão nominal do motor de passo. Então cada uma dessas bobinas aqui é 1A, 1B, 2A e 2B. Então são 1, 2, 3, 4 terminais, vão naqueles 4 coletores lá dos transistores, né? E esses dois aqui vocês coloquem no mais VCC, né? Se tiver só um fio, também ele vai no mais VCC e tem que observar corretamente ali quais que são... Isso aqui tem uma ordem, né, para funcionar. As bobinas não podem ser acionadas, tipo, numa sequência qualquer. Então, por exemplo, aqui é para te acionar nesse motor aqui, tu tem um A, depois 2A, 1B e 2B. Então a gente tem aqui 1A, 2A é aqui, depois 1B, que é aqui, e 2B, que é aqui. Então a corrente ela vai seguindo, ó, aqui tem um exemplo do sentido da corrente aqui. Cada vez que o transistor recebe uma tensão na base, vamos voltar aqui para ver. Cada vez que um desses transistores recebe a tensão na base, ele aterra, né? Ele fecha a chave aqui, como ele trabalha com uma chave. Então ele vai aterrar cada um daqueles terminais, jogar no VCC, e como o outro aqui é o terminal da derivação central das duas bobinas já está no mais VCC, tu cria a diferença de potencial. Então essa aqui está no mais, tu vai aterrar essa parte, tu vai ter uma corrente elétrica assim. Aí quando eu aterrar essa bobina aqui, eu vou ter a corrente assim. Quando eu aterrar essa daqui, vai ser assim. E quando eu aterrar essa aqui, assim, tá? Então é assim, bem simples que funciona. E quando aqui está em nível lógico zero, esse transistor aqui não... Todos aqui no caso, quando estão em zero, não... O coletor não se une aqui ao terra, né, ao emissor. Aqui dá para dizer que é isso que acontece. E daí a bobina não recebe corrente, então isso vai acontecendo em sequência. Primeiro uma saída fica no nível lógico alto, depois a segunda, depois a terceira, a quarta, e depois, como está no reset aqui, o pino 4, ele volta e repete novamente o movimento, tá? Então reparem que isso é para motor de passo unipolar. Se vocês tiverem um motor bipolar por ali, é um pouquinho diferente, ó. Esse aqui é um bipolar, ele tem 4 terminais. Então, o que teria que estar sendo feito aqui? Teria que usar duas pontes H aqui, tá? Eu posso estar até fazendo um outro vídeo ali sobre a construção da ponte H, mas acredito que, bom, para quem precisar, é simples construir, né? Mas eu posso estar, se quiserem ali, tá mostrando um vídeo, então, da construção da ponte H. Mas cada uma dessas duas bobinas aqui, vocês vão ter que conectar numa das pontes H para controlar o sentido, porque se a corrente se dá só num sentido aqui nessa bobina, por exemplo, só nesse sentido para cá, o motor ele não vai girar continuamente, ele vai ficar indo e voltando, né? Então a corrente tem que vir para cá, depois tem que ir para lá, e na mesma coisa nessa bobina 2 aqui, tem que ir nos dois sentidos também. Então para quem já entende, ele sabe mais ou menos o que eu estou falando aqui, né, de motor de passo. Então aqui no lugar aqui desses transistores aqui, iria a ponte H para o caso do motor bipolar, que é o de 4 terminais, daí no caso. E mais uma coisa aqui, como é que a gente ajusta então a velocidade do motor de passo? A gente tem aqui então o oscilador 555 e esse potenciômetro aqui. O que ele faz? Ele serve para fazer o ajuste da frequência na saída. Com esses valores que tem aqui, ele é projetado para mais ou menos funcionar de 12 a 80 Hz aqui, com o potenciômetro nos extremos dele aqui, né? E o que dá para fazer aqui? Dependendo ali da velocidade do motor de passo ali que vocês precisem, pode estar sendo aumentado um pouco isso aqui, até 100 e alguma coisa Hz.
Só que eu não aconselho que passe dessa frequência, mais do que 100, 100 e poucos hertz, porque o motor começa a vibrar. Em vez de ele ir mais rápido, ele começa a vibrar porque a frequência acaba sendo muito alta, né? Ele não trabalha. Geralmente é feito para essas frequências aqui, entre 10 e 100 Hz, ali, não fugir muito disso. Então, quanto menor a frequência, menor a velocidade, eu vou aumentando a frequência aqui também vai aumentando das saídas, né? Esse aí aqui ele pode trabalhar até alguns megahertz, se eu não me engano, de frequência tranquilo, bem mais do que a gente vai usar aqui, até de 10, 12 a 100 Hz, então tá tranquilo, tá? Eu não tenho aqui o circuito montado, eu fiz a montagem física dele no protoboard, mas eu não tenho aqui, tá? Mas funciona, deu certo, funciona mesmo, tá? E respeitando também o limite de corrente aqui do transistor, né? No caso, eu usei o BC548, que é até para 500 mA, e deu tranquilo lá no motor que eu estava usando. Aí vocês vejam a corrente ali, né? Faz a tensão nominal do motor dividido pela resistência, né? Que pode medir com o multímetro, a resistência de cada metade da bobina lá do motor. E aí você tem a corrente que vai passar aqui no coletor de cada transistor. Então vou estar disponibilizando ali a lista de materiais, quem quiser esse esqueminha aqui, acho que dá para ver no vídeo, mas quem precisar aí eu só envio daí se quiser, tá? Então acho que era isso aí. A princípio, pretendo fazer outros vídeos aí e valeu!